E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Amanhã tem Botafogo. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, tá? Pelo menos aí 1000 curtidas nesse vídeo. Custa nada, rapidinho, é de graça. Pode estar na televisão, no celular. É só curtir o canal aqui pra ajudar o Zoeira do Fogão. Esse vídeo está sendo gravado em 4K para melhor qualidade de imagem e som para vocês. E se você estiver assistindo pelo Facebook, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, porque o vídeo é postado primeiramente aqui e depois de algumas horas aí no Facebook. Para você ficar ligadinho nas informações rápidas, se inscreva aqui no canal do YouTube. Bom, vamos lá ver a matéria completa. Daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Vamos lá ver. Dos confrontos das oitavas da Libertadores, bora ver agora o chaveamento. O Botafogo, se passar da LDU, pode pegar o São Paulo nas quartas e o Palmeiras na semifinal. Flamengo, se passar do Internacional, pode pegar o Estudiantes da Argentina nas quartas e o Racing na semi. Botafogo e Flamengo, meu amigo, imagina, só se for na decisão. Já pensou um negócio desse? Parada dura, né? Pro Botafogo na Libertadores pegar a LDU, amanhã tem Brasileirão, o time pega o Ceará antes de partir para a Copa do Mundo de Clubes. Dia de treino, de ficar de olho em futuros adversários. Eu acompanhei o sorteio, né? Vamos enfrentar um time muito difícil, que é a LDU. Mas assim, a nossa chave ali, a chave do lado esquerdo ali, é muito complicada. O time equatoriano é o adversário da Libertadores. A LDU chega credenciada por ter ficado em primeiro no grupo do Flamengo. É um regresso ao Equador, que é um país que diz muito da minha vida. Isso porque Renato Paiva foi técnico no Equador, onde dirigiu o Independente Del Valle entre 2021 e 2022. O meu celular tem à vontade 50 mensagens do Equador desde que saiu o sorteio. Na Copa do Brasil, o confronto das oitavas de final é contra o Bragantino. Uma equipa que o Seabra conseguiu organizar e de facto nota-se é uma equipa muito bem trabalhada, muito bem organizada, com muita juventude e com muita qualidade individual. O técnico português prepara o time agora para mais um confronto no Campeonato Brasileiro. Diante da torcida, um jogo com cara de até breve. Quando o jogo com o Ceará terminar amanhã, aí o foco se torna exclusivo na Copa do Mundo de Clubes. Hora de desfrutar e sonhar, segundo os jogadores. A gente vai desfrutar, vai dar o nosso melhor. Desfrutar desse Mundial, honrar a camisa do Botafogo, né, e buscar a nossa melhor versão nesse Mundial. E sonhar, não custa nada, né? A gente sonha com uma classificação. Vale a pena sonhar, sonhar é de graça. Vai que as coisas acontecem como deve acontecer e a gente sai campeão. Pode desfrutar, pode sonhar, pode pensar na Copa do Mundo, mas não agora. O Campeonato Brasileiro não permite sequer falar do tema. O jogo mais importante neste momento é o do Ceará. E não quero, nem admito e não permito que alguém do grupo, e conheço-os e sei que não vão fazer isso, comece já a pensar em Los Angeles, em Santa Bárbara e no Paris Saint-Germain, no Atlético de Madrid. Tá muito certo, professor Renato Paiva. Aqui, ó, Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, tudo ao vivo na Globo, tá? Botafogo contra o Seattle Sounders dos Estados Unidos, dia 15, dia 19 contra o Paris Saint-Germain e depois contra o Atlético de Madrid no dia 23. Pra cima deles, fogão! Tchau, gente, boa tarde! Faltando tão pouco para o Mundial de Clubes, o elenco do Botafogo já está entrando no clima da super competição. A Botafogo TV fez uma brincadeira com alguns atletas do Alvinegro para saber se já estão com o inglês na ponta da língua. Não é nada, mentira. Vitinho tá falando que aqui... Talvez, maybe. Maybe. Mas nem todos estavam tirando nota 10. Cuiabano que o diga. Alguma coisa doping, né? Teve até dinâmica para saber um pouco da cultura dos Estados Unidos, mas pelo que parece, não estão sabendo tanto assim. Mano, eu vou acertar. A Disney. Olha ele! Atrás do Los Angeles, não? Não tem isso! Vai, foi. George! Times Square, Disney e... Nossa, Estátua da Liberdade? Eu ia falar, mas por que não valeu? Não. E será que até lá John Textor vai ajudar esse elenco a estar 100% preparado para viver a experiência nos Estados Unidos? Pizza! Itália! Não! Vai!
Muito bom, um beijo pessoal da Botafogo TV, Amandinha, apresentadora brilhante da Botafogo TV, estaremos juntos lá no Mundial de Clubes. Vene Casagrande, fala, Vini. Good job, Botafogo TV, good job. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pois é, tem pacotão saindo do Botafogo. Tem, Vene, quem é? Quem são? Vamos lá, lembra que na semana passada a gente comentou do Igor Jesus? Que de fato a informação procedia? Inclusive, os empresários do Igor Jesus estão nesse momento avaliando, receberam já o contrato do Nottingham Forest, o negócio está muito bem encaminhado, ele já aceitou a proposta, depois do Mundial de fato ele deve vestir a camisa do Nottingham Forest, contrato de 5 anos. Só que ele não deve ir sozinho, ele vai com outros 2 companheiros atualmente São no esses Botafogo. aqui da tela, Vene? Exatamente. E o pacotão é o Jair e o Cuiabano, né? Ou seja, Igor Jesus, Jair e Cuiabano, o pacotão vai custar para o Nottingham Forest 34 milhões de euros. Então, o time inglês está investindo esse valor, 34 milhões de euros, para levar esses 3 jogadores. Fernandinho, se você me perguntar assim, beleza, esses 34 milhões de euros, quanto que vale para o Igor Jesus, para o Jair e para o Cuiabano? Eu não tenho essa informação, porque eu fiz essa pergunta para a pessoa que está representando o Nottingham Forest nas negociações, e essa pessoa falou, não tem nada precificado por cada jogador, é um pacote. O Nottingham Forest veio, fez uma proposta nesse valor de 34 milhões de euros para levar os 3 jogadores. O Botafogo já aceitou. E aí, o que falta para o negócio ser concretizado? Os empresários dos jogadores aceitarem todas as propostas feitas. A do Igor Jesus já aceitou. Falta agora do Cuiabano e do Jair. Só que um dos empresários do Jair, que é o Juliano Bertolucci, é quem está envolvido na negociação representando o Nottingham Forest. Então, a tendência é que o Jair também aceite. E agora falta o Cuiabano. Então, o Botafogo está muito próximo de vender, resumindo toda essa ópera toda, está muito próximo de vender 3 jogadores por 34 milhões. 34 milhões. Eu dei até uma olhada aqui, na minha cabeça eu não sei se estava queimada. Esse rapaz aqui, tirou! Que eu vou falar coisa séria agora. Pedrosa, esse rapaz aqui, que é o Jair, que está há pouco tempo no Botafogo, chegou no início da temporada. Foi uma negociação quente, arrastada e delicada, porque envolveu um grande ídolo, que era o Tiquinho Soares. O Botafogo deu o Tiquinho Soares e pagou mais 14 milhões de euros por ele. Então imagina que o Tiquinho tinha um valor, né, de mercado, entregou esse jogador e mais 14 milhões de euros. Só um detalhe sobre a chegada do Jair. Por contrato, o Jair é obrigado a ir para o Lyon depois de um determinado momento, depois de 18 meses de Botafogo. Tá. Então, ou seja, ele não ia ficar para sempre no Botafogo. Ele daqui a 18 meses ele já ia embora, velho. Mas aí 18 meses ainda é tempo, né? Não, sim, mas é só um detalhe. Aí a gente tem esses 3 jogadores valendo 34 milhões, ou seja, se a gente botar que não vai levar nada no Jair, porque já investiu esse dinheiro, e esquecer que o Tiquinho Soares foi, a gente tá falando de 20 milhões a mais por esses 2 jogadores. Você acha pouco? Você acha justo? Pouco. Pouco? Pro Jair, sim, principalmente. E pro Igor? 23 anos? Mais pouco ainda, digamos assim. Porque o Igor, eu entendo a saída, eu entendo que ele é um jogador que tá vivendo o melhor momento da vida dele. Foi assim no ano passado na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Chegou à seleção brasileira, fez gol. E a Europa é assim, ela vai olhar para um cara como esse, que sabe jogar sem a bola, sabe jogar com a bola, tem faro de gol, é jovem, entende futebol moderno, vai precisar dele. Tanto que o Nottingham Forest tentou pegar o Pedro no ano passado. Sim. É um jogador que não atende os requisitos que o Igor Jesus atende. Consegue entender? Eu tô comparando o nível de jogador. Sim. Eu acho que o Pedro com a bola no pé, por exemplo, é melhor do que o Igor Jesus. O Pedro é um cara mais testado no futebol brasileiro do que o Igor Jesus. Mas por que a Europa pede? Não é à toa que o Cuiabano tá indo. É um jogador tático, é um jogador que se entrega, que entende tudo o que precisa ser feito taticamente. Tanto é que ele se adapta muito bem com o Arthur Jorge e muito bem também com E tem uma palavra que entrega pros 3, principalmente pro Cuiabano e o Igor: a intensidade. É intensidade. São 2 jogadores muito intensos. Eu falei aqui em outro programa, no mês passado, é impressionante a intensidade que o Cuiabano tá jogando. Sim. Ele não disputa, ele não perde uma disputa, ele não desiste de uma jogada, ele corre o campo inteiro. Então, esses caras, eles estão prontos pra Europa. Não quer dizer que eles vão dar certo lá. Tô falando que eles estão prontos. Então, assim, o valor é baixo, Fernanda. Mas, infelizmente, isso faz parte do clube que é o do John Textor. O John Textor, ele tem outros negócios, outras, digamos assim, engenharias financeiras que ele precisa fazer. E essa é uma delas. Se ele vai trazer outros jogadores ou não do calibre desses jogadores, eu não sei. Aí quem tem que cobrar é a torcida do Botafogo. Porque não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo ficar com o Juan Cruz. Não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo não vai ao mercado para contratar ninguém. Então, assim, o Cuiabano e o Jair são peças mais fáceis de você resolver do que o Igor Jesus, sem dúvida alguma. Além dessas virtudes técnicas que todo mundo já conhece desses 3 atletas, ainda tem uma outra virtude. São 3 jogadores extremamente jovens. Pouca gente deve saber, mas o Cuiabano tem 22 anos. É muito jovem. Ou seja, o Igor também. Tá maturando aí, né? Porque o Igor todo mundo já sabia que era jovem, mas o Cuiabano muita gente imaginava que fosse um jogador mais experiente. Pelo contrário. E o Jair a gente sabe que é uma promessa. Eu tô na linha do Pedrosa também, cara. Eu acho que depende muito de quem o Botafogo vai conseguir trazer pra repor aí. Porque não dá pra você vender seu principal centroavante
e ter à disposição o Juan Cruz, que hoje a gente sabe que não consegue render tal como rende o Igor Jesus. Agora, o Cuiabano é um case de sucesso, porque ele sai do Grêmio meio que chutado, assim, no sentido de não estamos contando com esse jogador, o Botafogo vai lá, busca o jogador, valoriza o jogador e ele está sendo vendido por um valor alto. O outro, o Jair, o Botafogo comprou para vender. Tá muito claro isso. E o Igor Jesus também. O Botafogo pega o Igor Jesus como? De graça, não é? Naquele momento ali de pré-contrato. E tá vendendo ele. Então, assim, é pouco pro que esses jogadores valem? É pouco. Mas no contexto que o Botafogo pegou esses jogadores, o Botafogo vai estar, se esse dinheiro for reinvestido no Botafogo, ganhando grana. Agora, dos três, vocês têm mais não sei coisa, se vocês vão concordar comigo, dos três, quem deveria menos pensar é o próprio Cuiabano. É aceitar a proposta na hora. O Igor Jesus, eu entendi no primeiro momento repensar, de repente tem algo melhor pra Europa, sabe? Um futebol melhor, um time melhor, com mais visibilidade. Agora, o Cuiabano é pegar a proposta e aceitar na hora. Eu acho que o Igor Jesus é o que deveria pensar melhor pensando em seleção brasileira. Não sei se ele vai conseguir jogar imediatamente lá no Nottingham Forest. Acabaram? Esses três aqui, mais o John, mais o Gregory, pra mim... Marlon Freitas, pô. Marlon Freitas. É. Temporada, 25. Temporada. Eles 5, o Jair ainda oscila porque é jovem, natural, defensivo, é assim mesmo. Mas este rapaz aqui e este rapaz aqui, eles têm a temporada de 2025 na mão do Botafogo. Assim, eles são os personagens em momentos que o Botafogo patinou, derrapou na pista, quase não passou na Libertadores, tudo isso. Ele tem gol importante de classificação, ele tem gol extremamente importante, gols de classificação, fora o desempenho. Aqueles jogos assim que você olha e fala, meu Deus, ninguém tá performando. Ele joga bem, Igor joga bem, Gregory também tem passado de forma irretocável e o John também. Então, assim, são dois caras, eu acho que a metade porque todo ano, toda temporada, em algum momento, você vê que tem alguns personagens que são os personagens. O Savarino sempre vai ser o Savarino. Mas se a gente olhar a temporada do Savarino, ele ficou fora um tempo. Às vezes é um jogo mais regular, um jogo não é tão Savarino assim. O Jair também às vezes tem os seus repentes, mas o Cuiabano e o Igor Jesus, eu não tenho o que falar deles, Veni, na temporada de 25. Eles são jogadores hoje extremamente necessários pro Botafogo. Então por isso que eu tô brincando de filmar e de estar triste, porque eu tô triste mesmo. De fato, como torcedora do Botafogo, perder esses dois caras pra mim vai ser muito doloroso esportivamente, Veni. Não, eu não tenho dúvida disso. Agora, pensando no futuro, não tem muito o que fazer. O negócio acontecendo. Sim. O que vai acontecer? Eu acho que quem vai fazer mais falta, pra mim, é o Igor Sem Jesus. dúvida. Pela qualidade dele, e se a gente olhar o elenco do Botafogo, hoje não tem ninguém pra substituí-lo à altura. No caso do Cuiabano, que tá jogando muita bola, que eu acho que atualmente é o melhor jogador do Botafogo, questão de intensidade, todos os sentidos, a gente, por exemplo, pode olhar pro elenco e ter alguém pra fazer a ponta esquerda, que é a função que ele tá fazendo. No caso do Jair, repito, ele não é titular, ele está titular por conta das ausências, por conta de lesão. Então eu acho que assim, o que vai fazer mais falta é o Igor Jesus. E o que vai dar mais trabalho pro John Textor para ele conseguir encontrar alguém no mercado para substituir a altura. Porque ter um centroavante com as qualidades dele, com as características dele, com as virtudes dele, é muito difícil de você encontrar. E se você encontrar, esse jogador vai ser extremamente caro pro John Textor. Bom, família zoeira tá aí, né? Amanhã temos Botafogo e Ceará e o Botafogo de olho no G6. Se vencer amanhã, dependendo pelo placar, pode chegar ali ao sexto colocado, saindo lá da parte de baixo ali, né, meio de tabela, para chegar à parte de cima. Muito importante essa vitória amanhã, até mesmo porque é a última partida até então no estádio Newton Santos, depois parada, Mundial de Clubes. E se você quiser assistir esse jogo do Botafogo, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Você entra no link, vai te levar diretamente pro WhatsApp. Lá você vai conseguir fazer um teste grátis de 1 hora. Milhares de canais abertos e fechados para você assistir onde e quando quiser. Futebol nacional e internacional com um precinho que cabe no seu bolso. Eu assino, eu uso, eu gosto, por isso que eu indico. Então não perca tempo, link fixado no primeiro comentário. Peça seu teste grátis. Só entrar no WhatsApp já vai automaticamente pedindo um teste grátis que você veio do canal do Zoeira do Fogão. Tá? Não perca tempo. Smart Clube TV. Vamos falar de Botafogo aqui também, que já com a ida de Igor Jesus praticamente certa, o Botafogo está aí procurando mais um Arthur no Botafogo. Dessa vez, Arthur Cabral, que joga lá no Benfica, em Portugal. Moleque novo, atacante, uma posição bem parecida com a do Igor Jesus. Marca menos gols do que o Igor Jesus, tá? Pelo menos jogando na Europa. Não sei como é que seria a atuação dele no Brasil. Foi revelado, se não me engano, pelo Ceará. O Arthur já está na Europa já há muito tempo. Então, o Botafogo já tinha entrado em contato com ele no início do ano. Estava muito, muito caro ainda. O Botafogo desistiu. Parece que estavam pedindo cerca de 120 milhões pelo jogador. E agora o Botafogo deve fazer uma proposta de 100 milhões. Depois de praticamente 6 meses depois, o Botafogo deve fazer essa proposta de 100 milhões e ver com bons olhos essa negociação acontecendo. O Botafogo vai precisar, claro,
joguei para substituir o Igor Jesus. Até cair no gosto da torcida, porque a gente gosta demais do Igor Jesus. Para ele entrar e já ganhar o seu espaço, tem que chegar metendo um gol. Não tem outra opção, né, Arthur? Arthur Cabral, né? Temos o Arthur, o nosso rei Arthur, que agora disparou e fazer gols. O Arthur, por exemplo, né? Demorou a cair no gosto da torcida do Botafogo, mas agora a galera já tá gostando do cara. Tá marcando seus gols importantes. Quem sabe isso aí? Porque, cara, o Igor Jesus não tem mais jeito. É muito dinheiro, ele vai partir, vai pra Europa, vai jogar lá no Floresta, né? Você vê? E aí agora o Botafogo precisa correr atrás. Lembra do Gatito? Lógico, um ídolo para muitos torcedores do Botafogo, né? Agora com o Léo Lin que se machucou, o Botafogo vai à procura de outro goleiro e lembrou de quem? Gatito Fernandes, que tinha saído do Botafogo no final do ano passado, pro início desse ano. Tem 6 meses fora do Botafogo. O Botafogo quer um goleiro experiente para ficar na reserva e voltou a procurar Gatito Fernandes novamente para voltar a defender o Botafogo aqui, pelo menos nesse período aí até o final do ano, passando o Mundial, caso precise. Um goleiro experiente aí seria ele. Outro cara aqui, né, que eu tô vendo, é o Jefinho. Jefinho, mais uma vez, né, não consegue aproveitar as oportunidades essa molecada que não tem, né? Não tem juízo. Cara, como é que eu posso dizer? Não tem juízo, né? Cara, não tem cabeça, não tem um cara ali por trás que saiba orientar, né? Porque, cara, o moleque não joga. Tu vê que ele tá desanimado o tempo todo pra jogar, pra treinar, né? Não tem vontade nenhuma, né? Eu acho que ele achou que ia pro PSG, de lá ia explodir, não sei o que, acabou que voltou pro Botafogo, e aí voltou desanimado, desgostoso da vida, moleque novo, em vez de dar a volta por cima, chegar no Botafogo, o elenco era bom, ainda é bom, brilhar, jogar, vai ficar na reserva, mas quando entrar vai brilhar, vai jogar, vai brigar pela titularidade. Não, moleque, agora se machucou de novo, não tem tempo pra voltar, e sabe lá Deus, daqui a pouco vai parar, sabe onde? Na Série B. Presta atenção, Jefinho, é lá que você vai parar, aí daqui a pouco tu vai ter que se aposentar, que aí você realmente vai perder o gosto de querer jogar bola, tá? Savarino renovou com o Botafogo aí, pra tirar ele, meu amigo, do Botafogo, há uma multa aí de mais ou menos 100 milhões. Não, pra tirar ele realmente do Botafogo, 113 milhões. Pagando 113 milhões, leva o Savarino. Um valor aí diferente disso, Savarino permanece no Botafogo. Ontem a gente viu o nosso adversário da Libertadores e também da Copa do Brasil, que aí é o Bragantino da Copa do Brasil, LDU na Libertadores. Dá tanto pro Botafogo passar da Copa do Brasil e também pegar essa LDU aí, que não tá uma LDU como era antigamente, um timaço, nada disso. O jogador mais perigoso da LDU é a altitude. O Botafogo joga o primeiro jogo em casa, tem que decidir ali 2-0, 3-0, 3-1, pra chegar lá e tentar buscar um empate. E o Bragantino é aquilo, né? Tá fazendo um bom campeonato brasileiro, mas o Botafogo no tapetinho tem tudo para poder passar também pelo Bragantino. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer informação importante do nosso Botafogo, eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!